E aí pessoal, tudo bem? Bom, estou fazendo uma série de vídeos que dão uma ideia de como serão as aulas ao vivo do curso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Grid. Hoje a gente vai falar sobre eficiência energética. Se você quiser saber mais sobre o curso online que eu tenho, basta apontar a câmera do celular para esse QR Code que aparece aí do lado e vocês vão ter acesso à página de inscrição do curso e lá tem todas as informações que vocês precisam. A gente fez na última aula, eu apresentei para vocês uma ideia de como criar ou montar um projeto, né, de sistemas fotovoltaicos, de avaliar a viabilidade econômica de um projeto. E hoje a gente vai falar sobre eficiência energética, tá? Que está intimamente relacionado em certo nível. E essa aula ela vai acontecer no dia 13/3, a aula completa, no dia 13/3 de 2021. Beleza? Bom, eu pretendo responder 3 perguntas aqui. Primeiro, o que é eficiência energética? Então, vamos saber o que significa isso, né? E quais são as alternativas para desenvolver um projeto de eficiência energética. E aí eu vou dar foco na parte elétrica, que é onde a gente onde estão concentrados os estudos que a gente vai fazer no curso. E vou apresentar no final como é que você pode ter um projeto básico de eficiência energética. Quer dizer, você trabalha numa empresa que é eletrointensiva ou que tem um grande consumo de energia elétrica. Como é que você pode pensar num projeto de eficiência energética para reduzir custos para essa empresa? Vou falar nesse vídeo. Beleza? Então vamos lá. O que é eficiência energética? O que é eficiência energética? Uma definição simples de eficiência energética é fazer mais com menos energia. Toda vez que você consegue ser mais produtivo e gastar menos, com menos energia, você está sendo eficiente do ponto de vista energético. Vamos ver alguns exemplos. Iluminação. Então, se você troca as lâmpadas, lâmpada fluorescente por lâmpada LED, você consegue o mesmo nível de luminância a um custo menor. Então você está sendo eficiente. Motor, troca um motor que está trepidando, que está emitindo muito ruído, por um motor mais eficiente, você está sendo eficiente no seu processo de buscar eficiência energética, né? Esse motor possivelmente vai se pagar em poucos meses, com o ganho que você vai ter da menor demanda por energia elétrica. Projetos de cogeração, por exemplo, que produzem energia elétrica e geram calor para você utilizar num outro processo qualquer de aquecimento. É um projeto de eficiência energética, né? Climatização, a troca de aparelhos de ar-condicionado comum por inverter. É um exemplo de eficiência energética. Enfim, há muitos exemplos que você pode pensar que resultam numa eficiência energética. Os projetos que a gente vai se concentrar aqui e no curso vão estar relacionados mais à parte elétrica, tá? Que é o foco do nosso curso. Então lá as propostas vão se concentrar nos consumidores residenciais, industriais e comerciais, e uma delas que você pode avaliar para o consumidor residencial, por exemplo, que antes não tinha nenhuma ou pouca alternativa para ser mais eficiente do ponto de vista energético, agora ele consegue, por exemplo, escolher o modelo tarifário que ele quer utilizar. Se ele quer a tarifa convencional, que é a que tem um único valor de tarifa para todas as horas do dia, ou a tarifa branca, onde a tarifa varia nos horários de ponta, nos horários intermediários e fora ponta. Tá? Então, isso o consumidor residencial ganhou. A utilização de sistemas fotovoltaicos, o consumidor residencial ganhou. Daqui a pouco o uso de bateria, o consumidor residencial também ganhou. Então, a possibilidade de projetos de eficiência energética tem aumentado cada vez mais. Tá?
Essa é uma mensagem importante dessa aula. Avaliação do grupo tarifário para consumidores comercial e industrial. Aqui é mais evidente, porque tem mais possibilidades. Os consumidores comercial e industrial, os grandes consumidores, eles podem escolher se eles estão na modalidade azul, se eles estão na modalidade verde, no caso de consumidores, enfim, cativos ou livres, né? E eles podem escolher se querem ser cativos, ou seja, pagar tanto a demanda como a energia para a distribuidora, ou se querem ser livres e fazer contratos de energia com as comercializadoras. A gente vai ver em detalhes, tanto para o consumidor residencial como para o comercial e industrial, como isso pode ser feito. Vou apresentar para vocês as planilhas e vou disponibilizar depois para vocês essas planilhas para que vocês possam fazer simulações. Outro ponto importante é a avaliação do contrato de demanda, né, no caso de grandes consumidores. Uma dos pré-requisitos de um consumidor comercial, industrial, é definir qual o valor da demanda que ele vai, da demanda contratada, né? E essa demanda contratada, ela tem um impacto direto no custo que ele vai ter. Se ele reduzir muito essa demanda contratada, ele pode pagar uma penalidade por violar a demanda que foi contratada. Se ele aumentar muito, ele pode estar pagando em excesso uma demanda que ele não precisava. Então, ajustar o contrato de demanda é algo que muitos consumidores podem fazer e muitas vezes eles não sabem fazer por falta de ferramenta. No curso eu vou mostrar quais as ferramentas são úteis para ajudar a aumentar ou diminuir o contrato de demanda. Isso vai estar na aula seguinte, tá? Na aula relacionada à utilização de estatística e séries temporais para projeção de energia e consumo, de demanda e consumo. Mudança de horário produtivo. Essa é uma possibilidade que o consumidor pode usar, tanto o residencial como o industrial e comercial. Se ele consome mais no período da ponta e ele tem essa tarifa diferenciada de ponta e fora ponta, ele pode tirar parte do consumo desse período de ponta e deslocar para fora da ponta, mantendo o mesmo consumo de energia e reduzindo o custo da sua fatura. Substituição de equipamentos, eu já comentei, né, no caso dos motores, mas pode ter transformadores, sistema de iluminação, sistema de refrigeração, etc. Instalação de bancos de capacitores para controlar o fator de potência, sistemas fotovoltaicos, baterias, entre outros equipamentos, filtros, que podem ser utilizados para reduzir custos, diminuir perdas, elevar o fator de potência, reduzir a fatura de energia, enfim. Eu acho que pode ser um grande diferencial para quem quer trabalhar nessa área, né? Levantar todas essas possibilidades para o consumidor. Às vezes o profissional ele fica restrito a oferecer um sistema fotovoltaico, mas hoje em dia há muitas possibilidades que vão desde mudanças no sistema, na modalidade tarifária do consumidor, até o uso de baterias, que daqui a pouco vai começar a ser viável. Então, acho que apresentar essas alternativas é muito interessante para os consumidores. E como é que você faz isso? Através de um projeto básico de eficiência energética. E o que tem nesse projeto? O que você pode pensar para convencer, digamos assim, um consumidor a adotar um projeto de eficiência energética, primeiro, é você destacar a importância da eficiência energética para a empresa. E isso vai muito além do simples fato de você economizar energia. Às vezes você vai conseguir, com isso, produzir energia com um nível menor de emissão, através de um sistema fotovoltaico, por exemplo, né? Então, é muito importante fazer essa introdução de adotar um projeto ou um sistema de eficiência energética, tá? Muito bem, aí começam os estudos, né, que você tem que fazer. A primeira coisa é você fazer um levantamento dos dados, né?
Que tipo de consumidor é? Residencial, industrial, comercial? Que grupo tarifário ele pertence? Verde, azul? Ele é um consumidor livre? Ele é um consumidor cativo? Aí você começa as medições ou o levantamento das faturas, né? Pega lá 10 anos de fatura desse consumidor. Como é que ele funciona? Qual o consumo dele na ponta? Qual o consumo fora ponta? Se você tiver a possibilidade, faça algumas medições de energia, de demanda, de fator de carga, né? Identifique a necessidade de uso de banco de capacitor e faça algumas simulações, né? Qual o custo que você tem atualmente? Se eu deslocar parte do consumo da ponta para fora da ponta, quanto é que eu vou economizar com isso? Enfim, você pode, a partir do levantamento de dados, fazer uma análise prévia do que é possível conseguir com um projeto de eficiência energética. Aí vem as simulações, né? As simulações, normalmente, elas ocorrem olhando para frente. Você vai olhar para o futuro e vai projetar a economia que esse consumidor vai ter. Para fazer isso, você tem que estabelecer um conjunto de hipóteses, como, por exemplo, a tarifa de energia elétrica. Como é que ela vai ser ao longo do tempo? Ela vai subir? Ela vai cair? Né? Os grupos tarifários que esse consumidor se encontra, cativo, livre, vai ter que fazer simulação com cativo, vai ter que fazer simulação com livre. Tudo isso eu vou mostrar para vocês lá no curso. Troca de equipamentos, tem ganho com isso? Qual a vida útil desses equipamentos? E claro, a partir dessas análises você vai comparar, o sistema atual hoje você consome tanto, a sua fatura é tanto, e com as medidas de eficiência energética você vai consumir tanto e o seu custo vai ser de tanto, provavelmente muito menor do que é hoje. E isso, eventualmente, você pode conseguir apenas com uma mudança contratual. Sair do ambiente cativo e para o ambiente livre. Sair da modalidade verde para a modalidade azul, ou sair da azul e ir para verde. Sair da modalidade convencional e ir para a tarifa branca. Tá? Isso é relativamente simples. Quando você faz algum tipo de investimento, aí é interessante mostrar para o consumidor como é que esse investimento se paga no tempo. Né? Então, as medidas que vão ajudar a fazer isso é o VPL, é o valor presente líquido, e a taxa interna de retorno, que eu vou mostrar para vocês como é que faz quando a gente estudar o projeto do sistema fotovoltaico. Tá? E como conclusões, você vai indicar as ações. Se você trocar todas essas lâmpadas, você vai ter um custo de tanto e a sua economia vai ser tanto ao longo dos anos, de maneira que rapidamente você vai pagar o seu investimento. Do ponto de vista de custos, é sempre interessante apresentar o custo global, né? Quanto é que isso vai representar de fato na fatura de energia, quantos por cento de economia. E aí vem alguns detalhes que fazem toda a diferença. O prazo para a conclusão do projeto, né? É uma troca das lâmpadas que estão sendo utilizadas, é a troca de um transformador, a instalação de um banco de capacitor, né? E claro, as incertezas envolvidas, né? Quais são as incertezas? Uma das incertezas que a gente tem é a tarifa de energia ao longo do tempo. De repente você está fazendo uma simulação com a tarifa crescendo, mas ela não vai crescer, ela vai diminuir ao longo do tempo. Isso é uma incerteza, né? O próprio custo dos equipamentos, eventualmente do momento em que você fez a cotação até a compra, você pode ter variações de preço em função do dólar, enfim, tem várias incertezas envolvidas no projeto. Uma delas é a projeção que você faz. Você comprou um sistema fotovoltaico, você tinha uma projeção de produção e ele pode produzir um pouco mais, um pouco menos do que você projetou. Tem uma incerteza associada. O próprio consumo de energia elétrica também tem uma incerteza associada, né? Como vai evoluir ao longo do tempo. Tá? Então, todos esses elementos
compõem um projeto básico que você pode apresentar para ser desenvolvido numa empresa comercial, para um consumidor industrial e talvez até para um grande consumidor residencial. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês em termos de eficiência energética. A gente vai dar todos os detalhes de como funciona cada uma das modalidades tarifárias, vou fazer simulações, vou mostrar para vocês as planilhas, vou mandar depois para vocês as planilhas lá na nossa aula de introdução à eficiência energética. Tá bom? Então, até lá, gente. Tchau.